Boa noite. Desta feita, para o debate da semana, são convidados António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira, que se juntam para analisar os temas quentes. O tempo também continua nesse registro. Temas quentes da atualidade. O que sobra do debate do programa do 14º Governo Regional, o que perde a Madeira com a crise política nacional e a sucessão no PS de cá e de lá são os temas que vamos tentar abordar nesta hora de debate, a abrir desafios para uma frase suscetível de comentário. Começo hoje pelo Miguel de Sousa. Boa noite. Olá, boa noite. Eu tinha dito que ia falar sobre os mosquitos, mas não vou falar sobre os mosquitos, ainda que me esteja a fazer confusão a diretora regional, numa das suas primeiras tiradas, de dizer que vamos ter que aprender a conviver com os mosquitos. Bem, o António Costa disse: esperem que tenham a certeza que há 4 anos, e não foi muito menos. Portanto, pode ser que os mosquitos desapareçam como o António Costa, mas não me parece. Agora é muito mau, que eu lembro-me de ir para Cabo Verde e ter que me vacinar e todas essas coisas todas. E a mim impressiona-me aquele desinfetante que deitam no avião, portanto, e acho uma marca para uma terra da Europa. Isto tem uma latitude diferente, mas acho uma marca um pouco desgastante para quem tem tanto prémio, para quem é tão bom, tem tanta qualidade, é extraordinário não se cuidar deste assunto. Pelo menos eu penso que não se cuida porque ninguém fala, e portanto eu penso que quando não se fala ninguém trata. Mas a frase que eu gostava de chamar a atenção é: não se paga. Uma boa frase, portanto, não se paga. Portanto, mandaram-me um post, portanto, como é que ele se chama? Nuno Santos, o do PS, o que se candidata agora à liderança, o Pedro Nuno Santos, há uns anos, ainda sem barba, a fazer uma tirada destas que ponham-se a pau, porque ainda temos a arma do não se paga. Ora, se toda a gente que tem dificuldades financeiras pensar assim, isto vamos ter alguma dificuldade em convivermos sem que ninguém pague ninguém. E se o Estado também não honrar as suas obrigações, também não é coisa boa. E propor e falar nisto e pensar isto, porque se calhar não deixou de pensar, é muito grave. Voltaremos mais à frente então para falar do Pedro Nuno Santos, mas não só na sucessão nos PS. Ricardo Vieira, qual a sua frase desta semana? Lembro que a outra foi premonitória. É verdade. E esta se calhar vai ser. Porque eu vou citar um poema que já foi citado esta semana. O poema é de David Mourão Ferreira. E o excerto é: por teu livre pensamento foram-te longe enterrar. É o encerrar. Foram-te longe encerrar, assim aqui é. Esta frase é dita pelo Mário Centeno, o nosso governador do Banco de Portugal, e para que as pessoas saibam, é o princípio de um poema que David Mourão Ferreira chamou O Abandono, e que foi musicado pela Amália, não é? A Amália canta este poema. A frase é curiosa, dita por um homem que, pelos vistos, sendo abandonado, porque acha que está longe encerrado, não sei se pela Comissão de Ética, se pelo Partido Socialista ou se pelo Presidente da República. Ficou por esclarecer. Mas eu acho que, na verdade, a quem ele se referia era o António Costa. Porque, de facto, pelo livre pensamento do António Costa, de se ter, digamos, feito uma leitura, se calhar apressada, do comunicado da Procuradoria-Geral da República, está neste momento abandonado. Já ninguém fala do António Costa. E o David Mourão Ferreira, no fundo, o que aqui refere é que muitas vezes não podemos ter livre pensamento porque podemos acabar abandonados.
Frase muito profunda, num contexto dita um dos assuntos da semana, já lá iremos, mas antes a frase de António Trindade tem a ver com este cenário. E não sei se será premonitório esta declaração aqui do Ricardo Vieira. Eu não deixo de trazer aqui, não é propriamente uma frase, mas é um dito parágrafo que tem sido tão comentado em termos nacionais, sem muita gente o ter lido. E a razão pela qual eu trago aqui e gostaria de ler o dito último parágrafo da nota do comunicado da Procuradoria-Geral da República, e que foi efetivamente confirmado ser da autoria da própria Procuradora-Geral, que diz: no decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade de um primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimento no contexto suprarreferido. Isto quer dizer, foi este texto. Não, diz mais, tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito do inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Isso é que Cuidado, é verdade. Isso do inquérito é que é. Evidente, isto sai 3 dias depois das célebres declarações do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que, aliás, nós comentámos, e que um dos fatores, um dos argumentos que foi aqui trazido para esta discussão foi o facto um Presidente de um Supremo, do Supremo Tribunal de Justiça, ao referir ao que referiu, tem que necessariamente trazer aqui provas. Há um ónus que assiste a um Presidente de um Supremo, assim como assiste à senhora Procuradora-Geral. Mas este texto realmente, e quando se fala aqui, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome da autoridade do Primeiro-Ministro, é realmente este texto deitou abaixo uma maioria, deitou abaixo um governo e incriminou um Primeiro-Ministro. Doutor António, se me permite, não gosto de interromper estas partes, mas acho que tenho que o dizer aqui. Tenho que fazer uma declaração. Que é o seguinte: não é o texto que deita abaixo, é a leitura que o Primeiro-Ministro fez do texto. E mais, é a decisão do Primeiro-Ministro de ser demitido por causa do texto. Isso é que causa tudo. Eu acho agora graça esta expiação que alguma esquerda está a fazer, da qual o meu querido amigo também faz parte, de vir querer dizer que a crise é o resultado de um comunicado do Ministério Público. Não, a crise é o resultado da decisão do Sr. Primeiro-Ministro. Nós teremos todo, eu julgo que terei todo o prazer em discutir aqui. Já havia comunicado. Já vi. Então por que chamaram a Procuradora? Não. Foi para que ela fosse lá esclarecer o que é que era o Esclarecer ao comunicado. Presidente da República. Cuidado. A senhora Procuradora-Geral vai ao Presidente da República e quando está na Presidência da República sai o comunicado. Bem, isto... Não, desculpa. É esta. Não, o comunicado sai. Costa vai ao Presidente da República por causa do povo. Pela segunda vez. Quando foi a segunda vez. Pela conversa do Presidente. Eu julgo que resumir toda esta discussão só ao forma do temporal, ao forma temporal. Se não houvesse comunicado, não havia nada disso. Este texto, e só para referir, em primeiro lugar, dizer a frase, o parágrafo suscita esta necessidade de explicação do que é que continha efetivamente, o que é que continha o parágrafo. Aqui o meu querido amigo Ricardo Vieira refere, não é propriamente o comunicado, mas a reação ao comunicado que está aqui em causa é natural. Todas as decisões são baseadas num facto que gera necessariamente uma reação. António, mas havia outra alternativa ao Primeiro-Ministro? Vamos lá ver. Não havia alternativa ao Primeiro-Ministro. O que poderia haver alternativas posteriores na posição da Presidência da República no que diz respeito a eleições, haver ou não eleições. Isto é uma outra história. Evidentemente, o António Costa tem duas situações aqui. A primeira, em função disto, e um outro facto que evidentemente é importante, a descoberta do chefe do dinheiro do caixa todo existente num gabinete que lhe é ligado.
E isto, evidentemente, que gera necessariamente uma necessidade de posição de um primeiro-ministro, mas não é isso que ditou Prova de confiança no pessoal da limpeza. É as suspeitas. E mas vamos lá ver, é algo que é muito profundo e que tem a ver muito com a essência da democracia. O que nós assistimos, e nós temos vindo a discutir tanto aqui nos nossos debates, e o país tem, que um dos grandes males, um dos males que atravessamos é o mal da justiça. É, evidentemente, uma má justiça. E estes exemplos são exemplos flagrantes de como, digamos, uma justiça de interesses se sobrepõe, inclusivamente, e dita situações muito difíceis para o país. Porque eu julgo que no decurso desta nossa conversa de hoje vamos poder falar do Estado da Nação e do Estado da região, então, mas aqui ligado. Eu não posso deixar de referir, sobretudo, a leviandade com que se aplica, com que se refere a esta situação, referindo que, evidentemente, em relação ao Primeiro-Ministro, o Supremo Tribunal de Justiça agirá. O impacto e o peso desta comunicação, evidentemente, é extraordinariamente grave. Ricardo, queria abordar também se havia alternativa a António Costa perante o eu acho que não havia alternativa na contingência em que estava o Primeiro-Ministro. Okay. Neste sentido, o Primeiro-Ministro estava com um problema complicadíssimo em termos de governo. Tinha os médicos em cima, os professores em cima, a situação estava ficando insustentável. Veja-se que até dentro do próprio grupo parlamentar havia medidas do orçamento que estavam a ser contestadas. Portanto, eu julgo que o Primeiro-Ministro encontrou aqui a cereja que precisava para fechar o bolo. Ou seja, vai-se embora eu peço desculpa, um pouco por toda a pressão que estava sobre ele. Não é o comunicado. O comunicado é o argumento, que é excepcional. E aí, a segunda questão que o António falou e que eu acho que é efetiva, é muito complicado um primeiro-ministro que nomeia um chefe de gabinete e que nomeia ministros da sua confiança a perceber-se que, afinal, aquela malta anda a fazer fora do penico, não é? Portanto, é preciso meter um bocadinho... garante que é fora do penico? Pronto, é o que parece, não é? É o que parece. O Miguel de Sousa está a insinuar convivência? Não, já agora o mercado insinuou a tudo, portanto qualquer coisa pode acontecer, eu apenas posso estar aqui a inventariar hipóteses. Eu não sou um defensor absoluto do Ministério Público e que acho que o que o Ministério Público faz é absolutamente verdade, até acho que há uma perversão em Portugal que é tudo o que vem do Ministério Público é comunicado como sendo verdades absolutas. E isso é uma coisa perversa. É verdade. É falta de filtro por parte dos jornalistas e da comunicação social. Não nos últimos tempos, agora, parte. Não, mas também. Mas eu quero que assistir. Nós assistimos. Há quanto tempo foi o caso Rui Rio? Há quanto tempo tem sido? Rui Rio, por exemplo, também foi iniciar. O presidente da Câmara de Cenas. Deixar de falar da Câmara de Cenas. De gravíssimo. Mas também não gosto de ver leituras facciosas em relação a isto. Mas muita gente fala disto do António Costa, mas não falou no Rui Rio. E não falou, não quer dizer que era o António, né? Estou a dizer, muita gente que vejo... Mas erros nas transcrições não abonam muito em termos de credibilidade. Mas, falhas de interpretação. Que a gente venha cá um dia falar do que são os erros do Ministério Público, eu venho. E tenho muito para contar. Porque é verdade que essa gente tem um poder quase ilimitado e incontrolável, é verdade. E que o país sofre com isso, sofre. Alternativas teria que haver, e acho que é preciso criar alternativas. Agora, também não acredito nesta coisa do lawfare, que é o poder deles, que agora que é o poder do dominante. A inconsistência de uma liderança neste momento é que é ponto fundamental. Você tem três inspectores deixados à tripa pouco e andam ali completamente perdidos. António, se for ver o que é o Estatuto do Ministério Público, está lá isso. Pois está. Cada um é dono da sua quinta. Aliás, é interessante ouvir o Miguel de Sousa Tavares hoje as referências quando dizem, além das independências, é inclusivamente uma não aplicação de autonomia centrada numa hierarquia, e aqui ali não funciona. É cada um para o seu lado. E vejamos o número de casos de políticos em relação aos quais não foram indiciados. E este exemplo, então,
para que vai a um juiz de instrução e que chumba na realidade todos os argumentos do Ministério Público. É grave, não as implica, sobretudo as implicações. Vou aproveitar esta embalagem para, se calhar, alterar aqui o guião, já que esta frase levou-nos para a crise política nacional. Miguel de Sousa, o que a Madeira perde, se bem que o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter definido um calendário que permite a aprovação do orçamento e que esse orçamento, se calhar, até ficou melhor para a Madeira do que aquele que supostamente iria ser aprovado na especialidade, nomeadamente em matéria como o Centro Internacional de Negócios, mas há aqui claras perdas para a região, que pelo menos tem mais 6 pessoas momentaneamente desempregadas a partir de dezembro, outras 6 ou 12 ou 18 ansiosas de entrar no Parlamento, perde alguma serenidade política. E o que é que perde mais, Miguel Sousa? Eu acho que a Madeira não perde. E eu perco. Perdi confiança nas maiorias absolutas. Portanto, isso para já foi uma perda que eu tive. Agora, a Madeira, desaparecendo um governo de maioria absoluta do Costa como este, só tem a ganhar. Não tínhamos esperança em conseguir nada daquilo que eram as nossas pretensões e agora estamos a ver que é possível inverter este caminho nacional e conseguir, pelo menos algumas, porque também com o PSD nunca se consegue tudo, mas consegue-se algumas, ao passo que agora não se conseguia nada. Portanto, não vejo nenhuma razão, nenhuma dessas enfocadas é razão para isso. Portanto, não vejo nenhuma razão para que tivesse ou deva haver luto ou pesar pela queda do Costa e deste seu governo. Espero que isto seja uma oportunidade para a Madeira poder ter um governo que sirva de interlocutor em Lisboa, para se envolver mais na própria política nacional, que é uma coisa que o PSD faz muito pouco e que devia de fazer muito mais. O PSD Madeira, dentro do PSD nacional, tem algum significado, é representativo, tem histórico e tem neste momento tem boas relações. E tem, claro, não só, aliás, eu penso que contribui para isso. Hoje, o Miguel Albuquerque é presidente do Congresso do PSD e o Pedro Calado é o líder do Conselho Nacional, e para além dos outros que têm também alguma representação, ainda que era com o estatuto de oposição. Mas isso, portanto, parece-me que é uma coisa que tem de acontecer. Portanto, só vejo que possam vir boas notícias, piores do que as que estavam previstas, e não estou a ver. Nesse quadro, uma possível coligação PSD-CDS é uma boa ou não uma má notícia? Mas o CDS, onde é que está? Não sei, tem 0 deputados, vai juntar o coelho. Portanto, eu acho que estou a brincar um bocadinho. Eu acho que PSD, IL, CDS deviam fazer uma coligação. Não sei se ainda há PPM, como no tempo do Sá Carneiro, que juntou o PPM, o PSD e o CDS, mas isso é uma frente que mostra sempre alguma dimensão, alguma dinâmica, alguma capacidade de intervenção. Mas o que eu percebo é que isto não vai acontecer, e é o que eu tenho percebido, ainda que eu não tenha nada para poder garantir isso. É como eu já li, que essas coligações de um lado podem dar à volta de 8 votos, 8 deputados. Portanto, nas franjas, a soma dos votos de coligações podem dar 8 votos, e portanto 8 deputados, e portanto esses deputados podiam ser aqueles
que o IEL levava e o CDS levava para fazerem a coligação. Digamos, não era à custa do PSD, porque aqui a ideia que se pensa logo uma coligação vai ser à custa de prejuízo dos deputados do PSD. E as contas que fazem da lei eleitoral não é bem assim. Portanto, penso que valia a pena. Mas não vão fazer, mas eu acho que o que nós temos que estar empenhados e acreditar é que nesta fase do campeonato o PSD é um partido da confiança dos portugueses. Neste momento é o partido que está em posição de receber o apoio dos portugueses. Não tem problemas internos, não fez mal ao país. E tem um bom líder? Tem um líder suficiente para já ir ao que há e não estou a ver muito melhor. Não, porque o Passos Coelho, que é dos meus preferidos, também tem handicaps, que as pessoas ainda se lembram da sua forma de governação. Portanto, eu ainda hoje, então é uma casa, eu ainda hoje estou convencido que ele exagerou nos remédios para salvar a situação financeira do país. Penso que foi por exagero. Prontos, as pessoas devem ter medo que numa situação, mesmo sem doença, que ele possa exagerar mesmo em algumas atividades que pudessem não se justificar. Em que medida é que esta crise política nacional penaliza ou beneficia? Eu julgo que há um ponto prévio que é preciso trazer aqui à discussão. As eleições do Marítimo? Não, além dessas também. Não, é que nós falamos... Não são bom exemplo. Falamos de uma catástrofe nacional. Bem, eu tenho que falar como empresário. Eu tenho que falar assim. E tenho que perguntar a toda a gente que fala na catástrofe como é que se comportou a economia portuguesa. Como é que foi a economia portuguesa? Depois de um período Covid, de um ambiente de guerra, qual é a verdadeira situação da economia portuguesa? Mas agora vai ser muito melhor. Sou motor. O que acontece é que nós tivemos o aumento de receitas públicas adveio da melhoria da economia portuguesa. Os salários nacionais nunca cresceram tanto como nestes últimos 4 anos. Mas mais, eu recebi uma informação, e há dias de dois comentadores, colegas nossos na área, em podcasts nacionais, é que o Pedro Marcos Lopes refere que o Serviço Nacional de Saúde português é o 9º serviço dentro do espaço, dentro da União Europeia. Mas mais... Em quê? Mas em termos de performance. Em termos de performance. Mas mais. Não, repara, há aqui a projeção regional é tanta que até os funcionários públicos aumentam em termos regionais. Nós começamos... Eu, quando começo a analisar ponto por ponto, eu digo, mas caramba, toda esta catástrofe, onde é que está situada? Porque eu não me considero catástrofe. E o empresário Miguel de Sousa também, certeza que não. Não, estou a falar em termos... Miguel, eu estou a falar em termos de espaço nacional. A situação económica, nomeadamente a situação turística portuguesa, foi efetivamente foi extraordinariamente contributiva para os resultados positivos, é que a economia portuguesa deu efetivamente sinais de recuperação depois da ambiente. Estamos a falar do governo. Estou a falar do que justifica, inclusivamente, e quase os reflexos para a região. Porque se fosse um ambiente de catástrofe nacional, como estava a dizer, nós tínhamos de ir buscar os nossos chinelinhos para saber onde é que íamos buscar as receitas das nossas salvaguardas. Não, é que em termos nacionais, o que é que a situação é esta? Em termos nacionais, a economia portuguesa recuperou, tem dados suficientemente importantes para dizer, no ambiente de contas futuras da própria região, posso contar efetivamente com uma solidariedade de uma forma completamente diferente. Então deixa-se é só a situação diferente. Vejamos o que foi a solidariedade nacional quando tivemos que passar o nosso período de crise de 2008, 2010, 2011. Aí
foi sempre o argumento: vamos ter que apertar efetivamente todos os cordéis regionais, porque em termos nacionais não há nada para distribuir. António, mas a minha questão é centrada neste período que é, na minha ótica, e já escrevi, demasiado longo até o próximo governo tomar posse. Isto não é um impasse perigoso. Há príncipe. Não, quando andamos com anos e anos de espera, estamos a falar de ser 3 ou 4, é que no fundo é a situação. Numa situação normal, onde não houvesse a situação que aconteceu no Partido Socialista, as eleições nunca poderiam ser antes do início de fevereiro. Ora, até por Podiam ser em 55 dias. Mas, não, repara, não aconteceria mas mais, e cuidado, e há um fator aqui que é importante, e também que se tem que referir. Esta foi uma das soluções possíveis que foi tomada pelo Presidente da República. Evidentemente há uma maioria absoluta que vem de umas eleições. O facto de um primeiro-ministro se demitir pode, pelo menos em termos teóricos, e aqui não vamos falar na especulação do Sr. Presidente da República quando diz a vitória é sua, não é do PS. Isto não. Vivemos, e o próprio Presidente da República tem que ser o primeiro defensor das próprias instituições e da relação entre as instituições nacionais, sobretudo os órgãos de soberania. Quando se está a falar agora, evidente, o Presidente toma uma opção, diz: não vou fazer nenhum convite ao Partido Socialista para continuar a governar, eu vou, efetivamente, declarar, vou fazer esta declaração. E devia fazê-lo, António, devia fazer esse convite. Eu julgo que não. Eu julgo que é importante este esclarecimento, mas a verdade é esta: quando ele assume esta alternativa, evidentemente tem que chegar até ao fim a todas as consequências, e uma delas é naturalmente dar tempo para o Partido Socialista ter suficientemente reestruturado para concorrer em igualdade de circunstâncias com os outros partidos nas eleições nacionais. Ricardo Vieira, sobre esta matéria, penso que não alinha pelo mesmo diapasão, até pela dica que nos deu de que este banho-maria não nos faz, não nos lava a alma. Não lava, repara. E não é um banho-maria curto, é um banho-maria de 6 meses. E se calhar demais. E porquê que eu digo que se calhar demais? Porque eu tenho dúvidas de soluções de governabilidade depois das eleições. Aquilo que está aí previsto não é o que se fala, não é o que as sondagens indiciam, valem do que vale, não é? É que não haverá nenhum partido com maioria absoluta. Se o Partido Socialista for liderado pelo Pedro Nuno dos Santos, é possível que o Partido Socialista venha a ganhar as eleições, mas que a esquerda não tenha a maioria no Parlamento. O que significa que a solução passaria necessariamente por uma geringonça à direita. Complicadíssima face à presença crescente do Chega. E, portanto, vamos ter aí um período complicadíssimo, com indefinições governativas que eu julgo que não são boas para aquilo que era bom para a Madeira. E o que é que eu acho que era bom? A Madeira ganha numa coisa nisto. Eu julgo que há grande vitória que a Madeira pode ganhar nisto. Primeiro não vai haver a revisão constitucional. O que significa que o período normal da revisão constitucional pode ocorrer com a intervenção da Assembleia Legislativa ou dos deputados que lá estejam, coisa que não houve agora, não é? Que se distraíram. E, portanto, por isso pode haver aqui uma hipótese de introduzir uma janela de oportunidade. Isso pode acontecer. Agora, em termos práticos, para as coisas que estão pendentes da Madeira, é péssimo haver uma indefinição nacional. Péssimo. É verdade que até agora não tínhamos tido sucesso nenhum com os atual eram quase sempre os mesmos. Quase sempre os mesmos e não havia evolução nenhuma. Não sei se culpa exclusiva de um lado ou não, mas pronto, mas admitemos que de facto não havia evolução. Era bom que a alteração viesse trazer essa evolução. Tenho dúvidas, sinceras dúvidas, do que o resultado das eleições possa propiciar isso. Há pouco o Miguel Sousa aventava aqui uma hipótese, que eu achava que era uma hipótese curiosa, que era haver uma coligação grande dos partidos à direita, e que poderia eventualmente criar aqui condições para haver uma maioria absoluta de uma só força, ou de uma força coligada, mas não vejo isso em cima da mesa, não acredito nisso. Gostaria de dizer só duas coisas aqui a propósito do que disse o António, são dois aspectos também interessantes. Primeiro,
O regime, desde o Jorge Sampaio, desde que o Jorge Sampaio resolveu demitir um primeiro-ministro que tinha maioria absoluta na Assembleia, não te esqueçamos que esse é que foi o precedente, o regime político português transformou-se num regime de primeiro-ministro. Ou seja, o que vai a votos é o primeiro-ministro. Quando sai o primeiro-ministro tem que se desfazer a Assembleia. Eu acho que isto é um regime que já houve, que foi muito importante na Inglaterra, no Reino Unido, não é? Que ia um primeiro-ministro, que ia o Parlamento. Agora já não é assim, embora já não fosse embora, e um primeiro-ministro com a maioria parlamentar que lá existe. Portugal está a adotar esse esquema, não tendo o mesmo sistema político, não é? Uma coisa curiosa. Mas que tem perversidades. Este sistema assim posto tem perversidades. Se calhar é um sistema que sociologicamente corresponde àquilo que as pessoas pensam, não é? As pessoas votam para os primeiros-ministros, não votam para o presidente do governo. Se calhar é uma visão muito sociológica, se quisermos, mas não é uma visão, digamos, que traga a estabilidade e que traga, digamos, uma perspectiva de legislatura que eu acho que era importante. E perigosa, sobretudo quando tem que haver ambientes de coligação. E faça a governabilidade do que aí vem, não é? Pronto. Mas, apesar disso, eu acho que o professor Marcelo teve algumas razões para isto. E a principal razão é o clima, aliás, num artigo espetacularmente bem escrito por uma mulher insuspeita, que é a Clara Ferreira Alves, sobre em que é que se transformou o Partido Socialista. E é sobre isso que, de facto, é preciso o país esclarecer. O Partido Socialista tem que fazer aqui alguma expiação sobre a forma como conduziu as coisas do país. Há pouco o António referia os bons resultados da economia portuguesa. Nos 2 últimos trimestres a coisa já não está assim bem, não é? Já está a haver aí sinais de alguma estagnação preocupantes. Mas é preciso... À escala mundial. E com repercussões a nível nacional. E é preciso também não esquecer, quando se fala de que tivemos, e de facto, a carga fiscal, as receitas fiscais foram muito grandes, mas não foram só devidas à economia, foram devidas à carga fiscal, que é excessiva neste país. Nós temos das cargas fiscais mais elevadas no espaço da União Europeia. E sobre isso não vejo grande evolução em termos nacionais. Criticou-se muito o Passos Coelho, mas ninguém teve a coragem de dizer vamos diminuir aquilo que o Passos Coelho pôs, não é? Pelo contrário, ainda agora vai-se diminuir o IRS, mas os impostos indiretos estão ali para suplantar. Claramente. Miguel Sousa queria acrescentar... Não, gostava de completar aqui uma coisa. Eu quando disse um pouco como uma parte desta coligação da direita é meio surrealista, não me parece não me parece que isso seja. Agora, o José Luís Carneiro disse uma coisa, deixou no ar, mas disse, para mim, ele disse explicitamente de que se o PSD ganhar, que o PS ajudam a maioria. E isso foi, mas dizia isto, e como quem diz, mas deixa-me, como quem diz, se o PS ganhar, o PSD faz o mesmo. E eu devo dizer que nas circunstâncias em que está o país, em como nós vivemos agora e o que precisamos para tentar atalhar toda esta infelicidade que nos rodeia há muito tempo, porque já são muitos anos de infelicidade, vem desde 2007 ou 2008, isto nunca mais teve um dia de alegre, era que a gente precisava de uma maioria de centro. E, portanto, quem ganhasse as eleições liderava, mas o outro garantia a maioria. O que é que quis o Feijó em Espanha? Sim, quis. Isso leva-nos a outra questão. Já entrando no futuro, na sucessão, nas lideranças dos PS, de cá e de lá, quem apostar mais nesta via de Bloco Central tem vantagem, António Trindade? Não, mas deixa-me acabar, viram a falar aqui um quarto de hora os dois e eu estive aqui. Portanto... Não estive a contar. Portanto, mas concluo. Não, mas é porque exatamente nesse sentido, se for o tal Pedro Nuno Santos, que agora já sei o nome, portanto, o tal Pedro Nuno Santos, portanto, não tem esta chance. E, portanto, é no PS que se vai decidir praticamente se há hipóteses ou não do país contar com uma maioria de bloco central liderada
pelo partido que vai ganhar. Daí a questão que fiz há pouco. Miguel, António. há uma coisa que é importante. Isto tem que, eu julgo que há duas coisas, há dois pontos prévios que vão ter que ser discutidos, Não era tratados, este, estudados. outro. Não, esse é o terceiro. Esse é o terceiro. O primeiro é este. O PSD tem que superar e tem que conseguir ultrapassar um trauma que se chama 17% do Chega. Os últimos resultados, as últimas sondagens indicam que o Chega... Não é o Chega. O André Ventura pode chegar aos... Isto o PSD vai ter que assumir como ultrapassar este trauma. O segundo, evidentemente, há um ponto, e é muita utopia, mas nestas alturas vale a pena trazer aqui a utopia. Há algo que é fundamental saber. Não é o que afasta o PS do PSD. É o que, apesar de tudo, une, o que efetivamente aproxima o PSD e o PS. Porque é a partir daqui que eu vou criar uma lógica, eu tenho uma aproximação do que é que pode ser eventualmente um bloco central, mas depois qualquer das alternativas que se coloquem não é propriamente aquele que perder aceita a liderança e o governo do primeiro, é primeiro saber em que termos o que é que eu tenho que efetivamente em conjunto que me permita depois a minha discordância ser suficientemente clara. Como isto é algo relativamente parecido, julgo que é um tema que também se queria trazer para aqui, que é o entendimento das autonomias e o entendimento da percepção das instituições que estão aqui envolvidas. E no PS, quem é que é mais autonomista? O Pedro Nuno? Ou... Não, quem pode, quem tem, não é a pessoa, é o tipo de adesões que cada uma das fações dentro do partido estão a ganhar. E a informação de hoje, por exemplo, no Fernando Medina apoiar um José Luís Carneiro, dá aqui algum indício, há alguma corrente que se está a construir, esperemos que suficientemente forte dentro do partido, para haver aqui algum ambiente de entendimento. Não é mais fácil, pelo Cafofo e pelo Quares Pereira. É onde é que vai essa autonomia? Eu estava a pensar um bocadinho mais alto, ter aqui a minha abordagem um bocadinho mais abrangente. Foi isto. Mas olha que o PIE de Madeira também vai a bom. Já vamos falar sobre isso. Foi isto. Foi um trabalho que eu reputo de brilhante, feito na Alemanha. Isto depois não deu, mas atualmente aquilo que foi o entendimento entre o SPD e o CDU no que diz respeito ao governo da Alemanha foi determinante para, num determinado momento, mas foi um trabalho muito forte que chegou depois a uma conclusão. É possível o entendimento, mas poderia ser possível que, apesar de tudo, não há. O que vai acontecer em termos nacionais, e o peso, e volto a dizer eu diria, o trauma chamado André Ventura ou Chega com 17%, obrigará necessariamente a pensar onde o centralismo vai ter que, quer se queira, quer não... É uma graça de trauma, porque o Partido Socialista foi o grande alimentador do Chega, não é? Começa por aí. O Costa adorava o André Ventura, porque lhe tirava... São ambos do Benfica. Além disso, tinha ali o propósito de ambos terem um inimigo tático igual, não é? Portanto, ambos viravam-se para o PSD, nós temos que comer estes planos aqui ao lado, e portanto havia ali uma conivência que foi demonstrada nesta questão da revisão constitucional, por exemplo, para não irmos mais longe. Agora, eu acho ainda graça a esquerda preocupadíssima com o Chega. Acho isso uma coisa hilariante, porque a esquerda, e especialmente o António Costa, aliou-se ao Bloco e ao PC, que são partidos, na minha opinião, tão ou mais radicais do que eu Chega. Não têm um discurso europeu, não têm um discurso a favor das liberdades económicas. Andaram ali coniventes, em camas comuns, muito bem coabitando, e agora vêm como virgens puras, não é? Se queixar, cuidados com o Chega que vem aí. Mas pelo mal do Chega. Marcelo, eu confesso que acho que isto só interessa para de facto valorizar o Chega. Esta conversa só serve para valorizar o Chega. Se a direita tivesse um líder forte, um homem que representasse a autoridade,
e que conseguisse congregar algumas forças partidárias, o Chega não tinha hipótese. E nesse caso, É efetivamente o que o Chega diz, no fundo, mas como não há, Eu acho que não há Chega. Há André Ventura. Aquilo é um movimento pessoal. No dia que acabar André Ventura, aquilo tudo desaparece. Portanto, não há mais. Portanto, é um momento que vamos ter que passar, mas que não é. volta ao Ricardo, eterno. porque ele fugiu de José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos. O que é que acha que pode ser o mais aconselhável para este eu acho que o futuro? Partido Socialista vai escolher o Pedro Nuno dos Santos. Acho que vai escolher uma linha mais à esquerda. Todos os sinais que tenho são nesse sentido, e não sou provavelmente um especialista do Partido Socialista. Mas aquilo que vou lendo, presinto que isso é o gosto especial. O Medina acabou de apoiar Eu sei, o José Luís é Carneiro. natural. Mas o Medina não tem, na minha opinião, daquilo que eu ouço, não tem o apoio no aparelho e no partido que tem o Pedro Nuno Santos. Portanto, todos andam a trabalhar nisso. Trabalhou. Bom, e por isso acho que é a opção. O José Luís Carneiro permitia aquilo que o Miguel de Sousa estava a dizer há bocadinho, permitia soluções não de maioria absoluta de qualquer dos partidos do centro que viesse a ganhar, não é? Porque ele ao dizer que por mim o Chega não chega ao governo, está a querer dizer que se o PSD ganhasse sem maioria absoluta, ele viabilizaria um governo desses e espelharia o mesmo em relação ao do O grande PSD. problema é que isto não é suficiente. Quer dizer, eu não posso admitir, em período de pré-campanha eleitoral, assumir uma situação dessas sem minimamente ter discutido entre partidos o que é que eventualmente possa permitir um consenso, uma contemplação de uma minoria. Mas teve a virtude de traçar uma linha que o distingue claramente do Pedro Nuno dos Santos. Sim, é verdade. Isso é a grande virtude dessa declaração. É verdade, é verdade. Na Madeira também haverá eleições internas a 2 de dezembro, não há listas, só há uma lista, não há concorrência. É mais fácil. Paulo Cafofo volta assim a liderar o partido. Alguma nota sobre este aspecto? Olha, a nota foi hoje ver o Sérgio Gonçalves a fazer o discurso na Assembleia. Quando não percebo, ele está pensando em continuar, ou portanto não tinha nada para fazer, despedir, não se despediu. Eu, pelo menos houve, aliás, foi curioso que a televisão não transmitiu os mais pequenos. Foi cedo ver para ouvir o PAN, que eu ainda não ouvi. Não ouvi ainda o som da senhora, não sei se é alto, se é baixo, se é agudo, se é grave. Não foi na rádio, na televisão. A senhora participou, foi muito. Eu não ouço rádio, mas eu não ouço rádio. Eu ouço rádio, eu fui ver a televisão quando começou com o jovem centrista Lopes da Fonseca, que é o deputado mais recente da Assembleia Regional. Portanto, penso que é o mais antigo lá dentro, com o José Manuel e o Jean Filipe. Claro, o José Manuel Rodrigues e o Jean Filipe, e o trio de já grande antiguidade, ali os dinossauros daquela Assembleia. Mas pronto, o que eu acho é que vamos voltar ao Paulo Cafofo. O Paulo Cafofo é algo com que o PSD tem de contar, não é fácil de contornar. Já uma vez houve uma disputa difícil e naturalmente que não vai ser mais fácil. O PSD, entretanto, estará diferente nessa altura. O PS também vai estar diferente e vai, portanto, com certeza ser uma disputa animada, mas ainda falta muito tempo, isto ainda está começando agora, portanto temos 4 anos pela frente e 4 anos para quem tem que estar sentado à espera, que é o caso do Paulo Cafofo, é muito tempo, pode acontecer muita coisa. Isto vai animar a política regional. Não regionalizemos argumentos nacionais sob pena de Ricardo Vieira, vai animar a política regional? Eu acho que o doutor Paulo Cafofo calculou que nestes próximos 4 anos a política regional pode sofrer alterações significativas.
Primeiro porque o governo tem uma sustentação diferente do governo anterior, não há um acordo de governo e há um acordo parlamentar, digamos, há duas pernas, uma se calhar mais curtinha que a outra, veremos. Isso pode pôr em causa a estabilidade governativa regional. Um segundo aspecto que julgo até mais importante são as eleições autárquicas que vêm daqui a 2 anos. E porquê? Porque há dinossauros do PSD que não serão recandidatos, em conselhos onde a disputa dentro do PSD é acesa, e que pode criar aí hipóteses para o Partido Socialista ou para os partidos da oposição. Também E há situações também curiosas, vantagem. e há situações aí também curiosas face aos resultados eleitorais nas regionais, em alguns concelhos onde o PSD tem maioria, nomeadamente no Funchal. Portanto, eu julgo que o Dr. Paulo Cafofo fez essa contabilidade e tem aqui algumas hipóteses que são credíveis. Além de que ele tem um estilo de liderança que é mais popular, mais próxima, mais simpática, se quisermos, tem uma relação empática com as pessoas melhor do que o Dr. Sérgio Gonçalves. E por isso penso que é uma medida, é uma mexida no Partido Socialista, que eu acho que é salutar para a Madeira, a democracia é salutar, é sempre salutar, é bom haver alternativas, isso não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. António. Eu julgo que para a Madeira e sobretudo para o PS é natural que, querendo o Paulo Cafofo aceitar uma candidatura à presidência do PS Madeira, seja a pessoa de longe mais indicada. Ganhou o seu currículo, independentemente aqui de algumas indecisões no seu percurso, mas tem algo, tem a sua experiência de contacto de população no seu exercício camarário. Depois, este facto de ter sido secretário de Estado e de que área secretário de Estado, a chegar à imigração, a tocar, deu-lhe aqui uma notoriedade, e é depois também um homem relativamente pragmático e tem esta empatia natural que deu ao PS aqui uma credibilidade importante. Portanto, o que eu julgo é que também quererá fazer os seus trunfos, quererá jogar os seus trunfos, nomeadamente nas eleições, na capacidade de voto dos imigrantes em futuras eleições regionais. Vai ser já interessante nestas eleições para a Assembleia da República. Vamos ver quem é que vai liderar as listas, quer do PSD, quer do PS, porque isso pode ser já um sinal do que é que vai ser. Das votos, porque isso vai ser complicadíssimo. Sim. Certo, para a ponta final deste debate da semana, inevitavelmente uma abordagem ao debate do programa de governo, que sem grandes surpresas foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD, CDS e do PAN, e voto contra dos demais partidos. Miguel Albuquerque viu assim revalidado o conjunto de medidas que o seu governo conta implementar nos próximos 4 anos. Em traços gerais, Ricardo Vieira, o que é que sobra desta discussão que, citando Miguel Albuquerque, oscilou entre a conversa de tasca e algumas emendas requentadas, já que as notas que os meus colegas foram dando... Os programas de governo têm vindo a ser desvalorizados. E isso por 2 razões. Primeiro, porque as grandes decisões da região hoje não passam pelo programa de governo. Mas pelo orçamento. É pelo orçamento e pelos planos, veja, o PPR é muito mais importante. É tudo apresentado. E o PPR, por exemplo, o Madeira 2030, é muito mais importante do que o programa de governo e nem foi à Assembleia. Portanto, há aqui uma evolução natural destas coisas que desvaloriza o programa do governo. E por isso as pessoas estão lá quase que... E depois o programa, a verdade seja dita, tem muito boas intenções e poucas decisões concretas. Se nós formos olhar para aquilo, eu tive o cuidado de ler o programa, vi ali 3 ou 4 coisas curiosíssimas, por exemplo, acessibilidades e transportes, pouco ou nada se diz, que é um dos problemas fundamentais da Madeira. Por exemplo, não é prioridade nos programas do governo o desenvolvimento económico da Madeira. Uma coisa curiosíssima, não é? Não está lá como prioridade. Outra coisa que eu acho também curiosíssima, não vejo ali nada sobre o combate ao inverno demográfico, a quebra acentuada da população,
os procedimentos de integração dos imigrantes. Pouco ou nada se diz sobre isso. E, por último, também não tem uma referência sobre a Universidade da Madeira. São 5 ou 6 temas que são cruciais para o futuro da região e sobre os quais o programa do governo não diz praticamente nada, diz muito pouco. E foi feito pelo CDS e pelo PS. Claro, não está aqui em causa. E o PAN ainda... Não, está em causa. Eu diria ainda 3 ou 4 coisas curiosas que ali vi, uma das quais já falamos no último dia, que é a taxa turística, que eu acho um absurdo, que ainda vamos voltar a falar disso, convencidos que a taxa turística regional vai tirar as taxas turísticas municipais, que não tira, não tem competência para isso, e depois que não vejo razão nenhuma para se criar uma taxa turística na região. Não vejo razão nenhuma. Não me entra na cabeça. É mais recomendável o princípio utilizador-pagador nos percursos. Isso como o próprio presidente do Instituto de Florestas disse numa entrevista ao Diário. E esse ser proposto tem que ter sustentado. Não é dizer. Aliás, foi uma das intervenções da senhora deputada da Mónica Freitas. Fala, uma das grandes vitórias do PAN é poder ter a taxa turística no programa de governo. E ficamos assim. Estes tratamentos. Mas para quê? Aliás, os Açores aprovaram e ao fim de 6 meses revogaram. Exatamente. Os Açores aprovaram e ao fim de 6 meses revogaram. Reconhecemos que não mais nada. Do programa deste debate, António Trindade, saltou-lhe à vista um aspecto que fez questão de realçar, que é a questão da autonomia, da sustentabilidade fiscal, de como é que isso se gera, se mais aqui, se mais... É que não foi abordado. E aliás, este tem sido um tema relativamente recorrente nas nossas conversas. É que os ganhos, vamos lá ver, os ganhos das autonomias têm que ser suficientemente justificados e sustentados. E julgo que para nós cabe aos madeirenses definirem que autonomia querem, a partir, digamos, das análises, dos estudos exaustivos das suas próprias capacidades. E parece-me que o ir de levar o tema da autonomia em termos nacionais, e eu volto sempre a referir aqui aquilo que digo, que é o estatuto do avô. O estatuto do poder central perante as autonomias tem sempre aqui uma componente dupla que é muito importante, que é uma necessidade de solidariedade, mas é um poder subsidiário. A intervenção do poder do... Autonomia não é solidariedade. Não, tem que exigir também solidariedade. Tem que exigir solidariedade. Mas essa opção não está feita, por exemplo, no programa do governo. É uma coisa curiosa, porque o programa do governo diz sistema fiscal próprio, porque aqui na linha de como Miguel tem vindo a defender. Mas depois diz temos que ver os custos de educação e que a saúde, que isto tem que ser atribuídos ao... E isto é inconciliável. Sim. Não se pode estar a defender um sistema fiscal próprio e pagar venham cá pagar as nossas despesas. Isto é insustentável. Não é? Mas essa visão tem que ser assumida numa lógica de solidariedade, não é numa lógica nem de imposição da região para o poder, nem efetivamente uma visão relativamente autocrática no que diz respeito ao seu relacionamento com as autonomias. Detectou alguma novidade no programa de governo? Poucas. Não, tem, além da taxa turística, pouco. Não, eu vi o tal debate, aquilo que a televisão deu, não ouço rádio, e portanto não pude ouvir os mais pequenos. Podia ter seguido pelo de notícias. Como? Podia ter seguido mas pelo é a de mesma notícias. coisa. Talvez, mas no carro isso não dá. Não, mas a televisão foi em casa. Mas eu gostava de vos dizer que algumas curiosidades mais do que o resto, porque ideias zero. Portanto, e isto devia ser um debate de ideias, novas ideias para o próximo quadriênio, para o tempo que vem a seguir, tudo isso discutiram, orientações, rumos, estratégias, mas não. Portanto, o presidente disse que estava feliz porque a oposição de esquerda tinha votado contra o orçamento, não fosse porque o programa, não fosse por qualquer azar eles terem votado a favor. Portanto, ele dizia que isto é sinal que o programa é bom porque eles votaram contra. Portanto, isto foi o principal que eu ouvi. Depois a curiosidade era os secretários dão palmas ao presidente. Eu nunca tinha visto isto. Eu nunca tinha visto no Parlamento
os secretários regionais darem palmas, aplaudirem as frases do presidente do governo. O meu amigo, se ver a televisão Não. da Coreia do Norte, vai ver isso muito. Não é só na Coreia do Norte, porque nos Estados Unidos também dão. Os membros do governo estão na plateia e também aplaudem, mas cada um tem a cultura e a forma Miguel, que mas, tem. por exemplo, o escrutínio que aqui foi feito num minuto pelo Ricardo Vieira, senti que isso foi feito em tempo real pelos partidos da oposição. O escrutínio de quê? De lacunas, de pormenores contraditórios, notou isso? Não, cada um disse coisas que já ouvi, não disseram nenhuma novidade, mas há outra curiosidade já agora, é que o Alberto João fazia discursos de 2 horas e meia, e o Miguel Albuquerque resumia aquilo a 22 minutos. Portanto, deu umas cacetadas, portanto, na oposição, e pediu a aprovação do programa do governo à Assembleia, o que acabou por acontecer. Portanto, eu acho que isto fica para o orçamento, mas também vem agora o orçamento daqui a uns tempos, e eu acho que disto tudo, a mim fica-me atravessada a questão do IVA. A questão do IVA, a recusa de baixar o IVA. Mas cuidado, cuidado, que o programa fala na baixa do IVA. Não, mas está lá escrito. Mas está lá escrito. Vou ir procurar isso. Deve ser um contributo do CDS. Ou é o lápis. Deve ser um contributo. Ou é o lápis do Copipato. Ou o Ministério Público que andou a interferir no programa do governo e fez a mudança do IVA. Não sei se tem alguma curta resolução para algum problema em curso, Ricardo Vieira. A lei eleitoral. Tu podes falar sobre isso. Como é que um partido ganha em todos os concelhos da Madeira, ganha em 52 freguesias das 54 que há e não tem maioria absoluta? Portanto, fica o repto... Alberto João Jardim e o Jaime Ramos, como é que autorizaram o Guterres e o Jorge Sampaio a fazer uma coisa destas? Portanto, o PSD ganhou as primeiras eleições com esta lei eleitoral, mas agora, com a lei eleitoral anterior, tinha maioria absoluta folgadíssima e agora não chega. Portanto, fica o apelo a que resolvam isso na Assembleia. É um pouco relacionado com aquela conversa que tivemos de início. Uma resolução para um problema para mim. Eu faço um apelo à comunicação social e aos jornalistas que metam os olhos e critiquem tudo aquilo que chega às mãos, nomeadamente quando vier do Ministério Público. Uma resolução prática e eficiente nos tempos cortos. Uma é boa nota. António Trindade, uma resolução? Mais pragmaticamente, e pegando daquilo que o Ricardo Vieira referia, além da não existência de uma nova política fiscal em termos regionais, há um tema aqui que é muito importante, e aliás foi referido ontem na conferência das sedes, é o problema das mobilidades internas. A Madeira está a atravessar um problema, digamos, de algum descontrole em crescimento, no seu crescimento populacional, ou portanto, na distribuição populacional, em relação ao qual o acompanhamento da mobilidade interna não está a acontecer. E este é um ponto em termos regionais, intrarregional, a distribuição. O que está a acontecer em termos de necessidades do setor dos trabalhadores e o que há em termos de novas fixações de pequenos polos de desenvolvimento que não são servidos pela mobilidade e que aí, evidentemente, a única forma é servir o transporte privado. A insistência de uma política de transporte coletivo em termos regional é vital para um desenvolvimento. Foi feito um concurso, eles estão a fazer um investimento agora, daqui a um ano ou dois, é só está suspenso. Está suspenso mais 6 meses. Mais
E com estas resoluções, às quais poderia, em termos de mobilidade, adicionar uma que se calhar é a altura de rever a lei Uber, que por achismo estabeleceu que se houvesse 40 TVDs na Madeira, o que pode explicar também um acréscimo brutal de número de viaturas de rentacar. Chegamos ao fim deste debate da semana. Voltaremos na próxima com outro painel e mais temas quentes.